E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Bom, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente consegue criar uma aplicação Fast API, né? Com Python com certeza. E a gente vai colocar esse cara para rodar dentro de um Docker. Vai ser uma aplicação dummy, tá? Inclusive, se você quiser que eu suba isso dentro de um Kubernetes, criando um cluster Kubernetes, deixe aí nos comentários que eu crio esse tutorialzinho. E não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Bora lá pro exemplo aqui rapidão? Bom, aqui, deixa eu mudar para minha telinha. Bom, se você ver aqui, eu já criei meio que uma estrutura de uma aplicaçãozinha, né? Eu já dei um source activate aqui na minha env. Eu dei o pip install do uvicorn e do Fast API. Fechou? Então tá tudo pronto para pelo menos criar a aplicação. Fechou? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer então é fazer o quê? Então, from Fast API, import, o quê? Fast API. E a gente vai começar a instanciar o nosso server aqui. Para dar um instante no nosso server, basicamente fazer isso daqui. Fast API, chama a classezinha lá, instancia ela e vai embora. E aí a gente vai criar um decoratezinho aqui para meio que referenciar que esse cara aqui é uma rota dentro do Fast API. E ela vai ser uma rota dentro da nossa home, beleza? Sem muito segredo aqui. A gente vai ter uma funçãozinha chamada run hello, também dando, sem muito segredo, não vai receber parâmetro nenhum. E ela vai dar um retorno logo de primeira com um partner JSON aqui que vai ser o que? Message, dois pontozinho, sei lá, hello world. Ou melhor, vamos escrever em português. Bem-vindo ao Palanca Coach. E aqui em cima a gente justamente quer dar um fonezinho, né? É isso, galera. A gente tem basicamente uma aplicação aqui Python Fast API rodando. Rodando não, falta colocar rodando. E o que a gente vai fazer aqui? Vai dar um move core app, app, reload. Não vou digitar tudo porque já está aí aparecendo para vocês, beleza? Fechou. Então aqui a gente tem uma aplicação Fast API rodando. Mas, putz, Manilson, como é que eu sei de fato que esse cara está rodando? Bom, simples. Basicamente aqui, se eu vier aqui dentro do meu navegador, por padrão, eu acho que o Fast API roda na porta 8000. O que ele vai fazer? Aqui, ó. Bem-vindo ao Palanca Code. Acho que tem uma parada do doc aqui, se pá. É doc ou docs? Tô na dúvida agora. É docs. Você vai ver também aqui que ele vai ter, se eu clicar aqui no tryout e dar um execute, ele vai executar justamente o quê? O meu método run hello. Run hello, que é basicamente a função main que a gente tem aqui. Beleza? Bom, feito isso, visto que a gente tem justamente essa aplicação criada, o que a gente vai fazer agora? Pô, vamos criar o nosso Dockerfile aqui, beleza? Bom, a gente vai voltar aqui justamente para a nossa aplicaçãozinha, vai dar um stopzinho, porque a gente não quer criar confusão com esse cara rodando. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai criar um arquivo chamado Dockerfile. Dockerfile. Fechou. Criamos o Dockerfile aqui. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, Manilson? Pô, vamos criar uma imagem simples, né? Uma imagem dummy, uma imagem que não carregue muito o seu computador, porque de fato isso aqui é um exemplo padrão, né? Se eu dar um Python aqui, a gente vai usar o Python 3.10 para poder fazer isso, e vai ser uma imagem slim. Pensa que quando eu estou fazendo isso, estou importando uma imagem que já foi buildada posteriormente. Inclusive, se eu chegar aqui no Google e for dentro do Google pesquisar por essa imagem, por Docker Hub, onde é que ele vai me levar? Vai me levar justamente para a imagem oficial do Python. E aqui justamente eu consigo ver, por exemplo, como é que essa imagem foi criada, eu consigo fazer um Docker pull. Se eu vir aqui dentro do Python, que é a versão que a gente está utilizando, né, o Python Base Slim, você vai ver aqui, se eu for images, dar um view, por exemplo, eu consigo ver qual a imagem básica esse cara está utilizando, como é que ele foi composto e tal. Então, tipo assim, não tem segredo nenhum. Você consegue encontrar tudo isso na internet, beleza? Bom, voltando para o nosso exemplo, então, visto que eu fiz justamente o import da nossa imagem, falando, ó, a partir dessa imagem você vai criar justamente o seu containerzinho, beleza? Feito isso, que a gente vai fazer, ó, putz, me faz o seguinte, cria um workdir desse cara dentro do barra app, beleza? E a gente vai fazer o quê? Como é uma aplicação dummy,
A gente vai fazer um copy da nossa source para onde? Para dentro do ponto barra E. Beleza? O que eu estou fazendo? Ó, a gente está falando pro Dockerfile o seguinte, ou pro Docker assim, ó. Quando você for ler essa linha daqui, você pega tudo que isso daqui, coloca dentro de uma pasta que a gente está criando na linha 3, que é o workdir. Beleza? Bom, feito isso, o que a gente vai fazer agora? Pô, a gente precisa justamente instalar as bibliotecas que a gente está utilizando. Quais são as bibliotecas que a gente instalou dentro da nossa home? O Vicorn e o FastAPI. Eu não vou criar um arquivo .run aqui, se bem que seria legal, que aí se vou mostrar isso. Só dar um pip install aqui. Vou dar um no cache dir, eu acho que é isso. E aí a gente faz o que aqui? FastAPI, o Vicorn. Fechou. E aí, para a gente dar um CMD dentro do Python, para executar de fato, a gente tem um command aí. O que a gente está utilizando aqui é uma aplicação utilizando o vcorn, né? Correto? Então a gente vai chegar aqui, o vcornzinho da vida, a gente vai dar um vírgulazinho, que nem é o padrão de comando que a gente executou aqui. A gente vai pegar esse carinha daqui, vai colocar aqui dentro, vai abrir uma outra vírgula. E a gente vai fazer o quê? Em vez de dar um reload, simples, a gente vai pegar, vai dar um host, vai falar qual server ele vai estar rodando, beleza? Faltou mais um zero. E depois vai faltar o seguinte, pô, aqui quando eu estou rodando no meu local, eu simplesmente, ele denomina uma porta padrão, correto? Então aqui eu vou dizer a porta que ele vai rodar. O Docker precisa saber disso, né? Simples, a gente vai usar o parâmetro port aqui dentro. Traço port. E aí o último parâmetro vai ser o quê? A gente vai colocar na porta 80. Beleza? Bom, fiz isso. O que eu preciso fazer agora? Dar um Docker. Primeira coisa, como eu estou rodando dentro do um sistema... Bom, eu não tenho o meu Docker rodando. Deixa eu subir aqui rápido. Eu já volto. Bom, Docker subido, Docker rodando. Se eu rodar o mesmo comando aqui, Docker PS, beleza? Vai ter aqui algumas imagens que eu já estava rodando anteriormente, sem segredo nenhum. Eu estava brincando com o Redis. Fechou. Vou dar um Docker build aqui. O Docker build é justamente o comando que eu vou utilizar para conseguir justamente buildar esse documento que a gente tem aqui e criar uma imagem que vai fazer com que eu crie um container, beleza? Bom, Docker build, -t, esse -t de -tag, né, tipo assim, do que eu vou estar utilizando do nome da minha imagem em si, FastAPI, -app, ponto. Ele vai estar fazendo o Docker build aqui, está baixando a imagem, fez o pull, criando as layers, fez o workdir, está instalando as libraries. Daqui a pouco ele finaliza que vai estar rodando esse comando daqui, pronto. A nossa imagem está criada. Se eu dar um Docker image ls aqui, você vai ver aqui, ó, imagem FastAPI aqui rodando, ó. Perfeito? Bom, feito isso, imagem criada, o que eu preciso fazer? Preciso dar um Docker run desse cara, beleza? Só que daqui tem uma particularidade, eu preciso expor a porta que está dentro do meu container para fora, para que eu possa acessar daqui de fora, beleza? Vou dar um Docker run, -d, -p, e a porta, basicamente, e aí eu vou fazer o quê? 80, 80. 80 o quê? 80 que está rodando aqui, 80 que eu quero expor aqui fora, beleza? FastAPI, que é o nome da imagem, correto? E manda bala. Tá rodando. Eu coloquei o "-d" aqui justamente para quê? Para não ter aquele logãozinho que ele vai estar meio que cuspindo dentro do meu terminal. Mas se eu for dar um Docker ls, melhor, Docker ps, deixa eu ver, Docker ps -a. Se você dar um Docker ps -a, aqui, olha, aqui, beleza? Bom, feito isso, boa. Então, o que rolou? Depois que a gente executou o Docker ps, por exemplo, quando a gente deu o Docker run lá, você percebeu, por exemplo, que o nosso container aqui estava em êxito, correto? O que está rolando? Como é que a gente descobre de fato por que o nosso containerzinho não está subindo? Simples.
basta dar um docker logs, o nome do nosso container ID e executar. Você vai ver o seguinte, putz, error loading, e aí dá um ASGI épico, not import, por exemplo, épico. Mas o que que de fato e qual é o problema que tá rolando aqui? Putz, quando eu fui fazer o import, o workdir que esse cara tá levando em conta não é o ponto barra, é simplesmente barra. Então ele meio que tá lendo de um diretório totalmente diferente, um diretório que não tá encontrando o arquivo, beleza? Bom, o que que a gente vai fazer nesse caso, Manilson? Pô, a gente dá um docker build novamente. Docker build, a gente coloca, sei lá, um V2 aqui e deixa o cara sentar a linha para poder justamente rodar um novo Docker aqui, uma nova imagem aqui. Beleza. Se vocês notarem, tem uma coisa muito interessante, porque esse erro aqui que deu vai nos ajudar a notar algumas coisas. Você notou que ele fez o build mais rápido. O que que ele fez? Como eu mudei apenas a layer 5, ele meio que reaproveitou a layer 1 e 2, a 1 e a 3, basicamente, que é a layer 1 e 2, e fez justamente o reuso do que já estava em cache, né? Por quê? Porque ele não vai precisar rodar aquilo novamente. Ele só rodou tudo novamente a partir do quê? A partir do copy. Depois de ter feito isso, o que eu vou fazer? Docker run. E aí a gente vai dar um 8080 novamente. Beleza? Sentar o pau. Se eu dou um Docker PS aqui, ainda não está rodando. O que que a gente vai fazer? Docker PS-A. Vai ver que eu fiz a cagada de rodar novamente a mesma imagem. Simplesmente a gente faz o que? É um Docker V2. Fechou. Se eu dar um Docker PS, aqui ó, nosso bonitinho subiu. Beleza? Bom, vou lá no meu navegadorzinho. Se eu chegar aqui e procurar por um. Não na porta 8000, na porta 80, aqui ó, bem-vindo para Lambda Code. Mas se eu for dentro da minha aplicação, ele está aqui rodando. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para hoje. Eu acho que o erro que deu aqui deu pra gente ajudar, nos ajudou de fato a debugar o que rolou de fato com a aplicação, beleza? E a gente aprendeu também um pouquinho sobre o cache. Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Falou!